Olá, domingo, dia 8 de agosto de 2021. Hoje é o Dia dos Pais e a minha oração vai de forma especial hoje. Que o Senhor abençoe, guarde, proteja e coloque suas palavras poderosas nos lábios de cada pai que está me vendo nesse momento. Parabéns, papai. A minha oração é que o Senhor esteja sempre fortalecendo você. Enfim, para todas as famílias que me veem, muito amor, muita graça, paz e misericórdias. Que o Senhor esteja conosco. Enfim, vamos aos nossos avisos. Na próxima quinta-feira nós teremos nossa reunião de estudo bíblico e oração. Você já sabe, 20 horas, querendo participar, basta entrar em contato com Márcia ou com Cláudia. Elas lhe dirão como participar. Da mesma forma, no próximo domingo, nossa reunião de casais, às 10h20 da manhã. Você pode falar comigo, estaremos juntos. Também avisar a nossa liderança de serviço que na próxima terça-feira, às 20 horas, estaremos juntos para conversarmos sobre coisas importantes a realizarmos agora caminhando para o final de ano e planejarmos também, começarmos a planejar o ano 2022. Temos 3 aniversariantes crianças nessa semana. Que legal, né? Emily, no dia 10, também no dia 10, Enzo, e no dia 13, Giovana. Emily, Enzo e Giovana. A minha oração é que o Senhor continue colocando crescimento em vocês, mas não só crescimento em estatura, que vocês continuem compreendendo o Espírito de Deus, que os pensamentos do Senhor estejam sempre na mente de vocês, e que as palavras de vocês sejam palavras abençoadas, colocadas pelo Espírito Santo nos lábios de cada um de vocês. E no dia 14, aniversaria Heloísa, a minha esposa, minha amada, minha amiga. A minha oração para você, Lu, é que o Senhor abençoe poderosamente e continue abençoando poderosamente sua vida. Que o Senhor encha seu coração de amor e que suas palavras sejam sempre palavras poderosas do Senhor. Enfim, Deus abençoe a todos os aniversariantes. Emily, Enzo, Giovana e Elo. Estou continuando no nosso verso do ano, em Romanos capítulo 5, verso 1. Tenho falado sobre amor, paz, graça, testemunho, enfim, nós temos falado muito sobre as correlações que são feitas entre paz, pacificação, testemunho diante do Senhor para a honra e glória dele. Quero trazer um texto hoje em Marcos capítulo 5, nos versos 22 a 24, porque hoje é um domingo especial. Vamos falar sobre um pai agraciado no caminho. Marcos 5, 22 a 24. O texto bíblico diz assim: Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele, diz o texto. Precisamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Ou sobre a atitude do Jairo como pai, e entendendo que o amor de Deus é um amor relacional, entendendo que a graça é para todos nós, a graça estava sobre Jairo naquele momento, que a vida é para todos os seres humanos. Jairo estava ali naquele momento como pai,
prostrado diante de Jesus, implorando pela vida da filha dele. Nesse sentido, ele o reconhecia como Messias naquele momento, entendendo claramente que o Senhor seria o passaporte da vida para a filha dele. E a chancela desse passaporte é sempre o amor. Jairo apelou para o amor de Deus em Jesus Cristo. Falamos sobre isso semana passada. Eu quero trazer algumas informações sobre o texto que me vêm à mente, ao coração, nesse momento. Vamos ver um pouco agora pela manhã e mais tarde, às 17 horas, quando estaremos pessoalmente e ao vivo pelos nossos canais do Instagram e do Facebook. Se você quiser participar, estaremos pessoalmente, ou seja, presencialmente, mais tarde na nossa sede às 17 horas. Se você não puder, você pode acessar nossos canais do Instagram e do Facebook. Mas eu quero passar logo para nosso primeiro ensinamento. Eu entendo claramente que a autoridade de Cristo é reconhecida diante de todos naquele momento. Veja o que acontece. Jairo é um dos dirigentes da sinagoga. Ele se prostra diante de Jesus e clama para que o Senhor vá até a filhinha dele, que estava muito doente. E ele declara diante de todo mundo que crê que se o Senhor orar por ela, ela será curada. Quando a gente olha para a figura do chefe da sinagoga, do dirigente da sinagoga, a gente vê alguém importante naquela época. No tempo de Jesus, geralmente não, o chefe da sinagoga era um fariseu instruído na lei e na sua interpretação. Ele dirigia todo o funcionamento das orações, serviços da sinagoga, tudo que era exigido pelo judaísmo. A sinagoga não era o templo, não se fazia sacrifícios na sinagoga. A figura da sinagoga aparece no cativeiro babilônico, quando eles não podem ter o templo, o povo de Israel cria uma espécie de casa de reunião, de oração. E quando Deus os livra do cativeiro babilônico, eles trazem de volta, traz a sinagoga para Jerusalém, espalha pelo restante de Israel. Na época de Jesus Cristo, era bem comum até hoje. Então perceba que era alguém importante. Como chefe da sinagoga, Jairo possuía algumas responsabilidades específicas. Por exemplo, a direção da adoração era trazida pelo dirigente. As orações dos sábados, as funções particulares de dirigente de oração era do chefe da sinagoga. Era ele também que escolhia outras pessoas para dirigirem oração quando ele não pudesse. Outras pessoas para lerem as escrituras na hora da reunião para adoração. Em Lucas 4, a gente percebe assim, Jesus Cristo é escolhido pelo chefe da sinagoga, pelo dirigente da sinagoga, para ler o texto. Era ele que também pregava e esclarecia as escrituras, e quando não fazia, escolhia alguém para isso. Era alguém importante, era alguém visto, alguém que estava sempre no foco do público naquele momento ou no momento da reunião. Jairo não foi o primeiro importante ou o primeiro homem importante que simplesmente olhou para Jesus Cristo e o reconheceu como alguém importante para curar, para cumprir a função do Messias. A gente vê em João capítulo 3, nos versos 1 a 3, a história ou o acontecimento, Nicodemos.
eram das autoridades entre o povo judeu, e ele vem de noite, né, ver Jesus Cristo, ou vai de noite ver Jesus Cristo, né? Ele vai meio que escondido, e a fala dele para Jesus é bem clara sobre isso. Ele diz: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. A gente percebe claramente a autoridade de Cristo reconhecida, né, por Jairo diante do povo e por Nicodemos aqui. Nesse sentido, a gente percebe também um centurião romano fazendo isso. O texto de Lucas, capítulo 7, nos versos 1 a 10, Lucas 7, 1 a 10, nós não vamos ler o texto todo porque é longo, mas logo no verso 2, um homem é identificado. Um servo de um centurião estava doente. O centurião manda ou fala com duas pessoas do povo judeu para irem até Jesus Cristo e chamarem ele para curarem o servo do centurião. Nos versos 6 e 7, o texto bíblico relata: Jesus foi com eles, já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus. Olha a fala do centurião. Olha o reconhecimento diante de todos. Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas diz uma palavra e o meu servo será curado. A gente percebe claramente a autoridade do Senhor sendo reconhecida. O centurião continua dizendo para Jesus porque cria que ele podia fazer, né? E no verso 9, Jesus, ao ouvir isso, admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Logo, descobriram que o servo daquele centurião tinha sido restabelecido. A fama não era só fama por causa da fala, não era show. As pessoas realmente reconheciam a autoridade de Cristo. Mas a gente está falando de Jairo, né? A gente está falando de alguém que aparece diante de uma multidão e de repente se expõe. Era o líder da sinagoga. É alguém que se prostra diante do Senhor para pedir que sua filha seja restaurada. A gente percebe muito isso e percebe, quando eu falo de muito, falo porque muitos outros líderes também apareceram no caminho. A exemplo de José de Arimateia, membro do Sinédrio, membro do Conselho Judaico, ou seja, um senador. Lucas, capítulo 23, no verso 50, diz que José de Arimateia, Arimateia não é o sobrenome dele, né? A cidade que ele nasceu. José era homem bom e justo, diz Lucas, no capítulo 23, verso 50. A gente continua no texto e Lucas deixa claro no verso 51 que José esperava o reino de Deus. Era alguém que estava com Jesus, era discípulo de Cristo, né? Foi José que, diante da morte de Cristo, foi negociar com Pilatos para que Pilatos liberasse o corpo dele. E foi na tumba de José de Arimateia que Jesus foi enterrado. Em João, capítulo 19, nos versos 38 a 40, dá alguns detalhes interessantes sobre isso. João 19, 38 a 40. Diz assim: Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Veja a informação que
vem logo adiante. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Veja que José era discípulo de Jesus, é bem claro isso. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. E aí outra informação importante aqui no verso 39. Ele estava acompanhado de Nicodemos. Sim, aquele que apareceu escondido para ver Jesus. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Então, percebemos pessoas importantes que se colocam diante de Cristo reconhecendo sua autoridade. Mas a gente está falando de Jairo, né? Do pedido de Jairo para que o Senhor curasse a sua filhinha. O que é interessante é que a gente tem uma cena, né? Jairo se prostra, meio que adorando ao Senhor, diz: se tu fores à minha casa e pôres as tuas mãos sobre minha filha que está doente, ela será curada. Ele reconhece isso diante de todos. Mas aqui há um tempo pedido. E a gente entende como a segunda lição aqui que há sempre espaço para mais um milagre no caminho com Jesus. Há sempre um espaço para mais um milagre no caminho com Jesus. Na realidade, eu trago esse ensinamento para que nós pensemos sobre nossas atitudes. Nós, pais, como nós nos comportaríamos num momento desse? Como você se comportaria num momento desse? Aí eu posso alargar esse pensamento para mãe, para tio, para tia, para amigo, para amiga. Como você se vê diante de um comportamento parecido? Ou seja, Jairo vem, se prostra diante do Senhor, implora ao Senhor insistentemente que vá até sua casa curar sua filha. O Senhor diz: vamos, estou indo com você. Estamos juntos nessa. Né? O verso 24 registra isso. Mas no verso 24 também registra que tinha uma grande multidão que seguia Jesus Cristo, o comprimindo. Jesus estava com muita gente ao seu redor e essas pessoas estavam comprimindo Jesus. Eu imagino que meio como os discípulos, mais ou menos como seguranças ao redor e a multidão ali, né? Jesus andando, empurra, alguma coisa assim, porque o texto é claro, né? Que a multidão seguia e o comprimiu. Nesse sentido, uma multidão que comprimia Jesus viu algo extraordinário acontecer antes de Jesus ir à casa de Jairo. Verso 25 registra que ali estava uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. E aí você sabe o que aconteceu. Né? Nós não vamos ler, o texto é comprido. Veja, os versos 27, a gente está em Marcos capítulo 5, né? Nos versos 27 em diante, nos versos 26 em diante mais exato, né? Jesus simplesmente se vê diante daquele fato. Aquela mulher, já com hemorragia há 12 anos, tinha gasto toda a sua fortuna com médicos e ninguém tinha descoberto o que ela tinha. E aí simplesmente ela olha para Jesus e pensa: se eu apenas tocar na orla do seu manto, na pontinha do seu manto, eu serei curada. E assim acontece, ela vai lá,
enfrenta a multidão, empurra aqui, empurra ali, né? E ela vai tocar no manto de Jesus Cristo, é curada. Jesus sente que saiu o poder de seu corpo, questiona, os discípulos dizem, lógico, você foi tocado, o Senhor foi tocado, tem muitas pessoas tocando o Senhor. Não, de mim saiu o poder e saiu de forma específica, diz Jesus, e aí ele para saber quem foi, aquela mulher se apresenta, e eu fico imaginando, né? Porque Jesus ficou de ir para a casa de Jairo. Meio que Jairo foi colocado à parte agora, né? Eu imagino que ele estava ali do lado, mas Jesus sente isso tudo e quer falar com quem lhe tocou. A mulher aparece e tem o diálogo de Jesus com a mulher, né? Ela treme de medo, está lá no verso 33, ela treme de medo, mas conta-lhe toda a verdade. No verso 34, Jesus diz àquela mulher, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Assim acontece. Jairo estava ali. E sabe o que me chama a atenção nesse momento? É o nome do Jairo. Eu tenho comentado que nome para judeu é importante, faz parte de sua personalidade. Jairo ficou à parte vendo tudo, estava de lado. Jairo é variante grega do nome hebraico Jair, que significa Jeová iluminará. Ou na íntegra, Jeová despertará. Ou então, ele brilha. Ou então, aquele que ilumina. Jeová despertará Jairo. Jeová iluminará Jairo. Então é ele que é iluminado, é ele que brilha, é ele que ilumina. Nesse sentido, o iluminado, o chefe da sinagoga, foi colocado de lado com seu grave problema diante de uma mulher desconhecida. Mulher e desconhecida. Jesus interessante, depois de ter sido chamado, né, desesperadamente Jairo prostrado diante de Jesus, pede a ele que vá até sua casa, e aquela mulher para todo o cortejo, toda a multidão que estava ali por causa daquela mulher. Aquele diálogo acontece. Jairo estava à parte. O iluminado, o chefe da sinagoga, fica de lado. Como seria seu comportamento diante de uma situação como essa? Sua filha muito doente. E aí você chega para pedir socorro. Mas algo acontece que esse alguém a quem você pediu socorro simplesmente para resolver. Ponha-se no lugar de Jairo. Porque quando eu olhei esse texto, foi a primeira coisa que eu fiz. Como é que eu me comportaria se fosse comigo? A gente aprende algo importante aqui. Todos somos iguais diante do Senhor. Aquela mulher desconhecida era tão importante quanto o chefe da sinagoga. Romanos capítulo 2, no verso 11, o apóstolo Paulo diz que Deus não é parcial. Na realidade, ele diz exatamente assim, pois em Deus não há parcialidade. Em Deus não há parcialidade. E enquanto eu estava pensando nisso, eu pensei no Pedro. Lembra que Pedro, em Atos capítulo 10, estava esperando o almoço ficar pronto e de repente tem visão, em sonhos, né? Ele vê animais imundos para os judeus descerem no lençol. Em êxtase, Pedro ouve uma voz dizendo para ele, come. E ele diz, Senhor, eu não como essas coisas.
eu não como coisas imundas. E aí o Senhor fala para ele 3 vezes e depois diz: Pedro, você não duvide do que eu purifico. Isso acontece porque do outro lado Deus tinha falado a um homem. E ele manda mensageiros buscar Pedro para ir até a casa dele. Os mensageiros chegam enquanto Pedro está ainda pensando no êxtase. E aí, tem alguém te procurando aí, Pedro. Ele vai e os homens, aqueles homens que foram enviados, dizem assim: viemos da parte do centurião Cornélio. Veja, outro centurião. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Veja, a gente está falando de um soldado romano e Deus fala com Pedro dessa forma. Pedro os convida a entrar, eles ficam ali com Pedro e quando amanheceu, eles partiram. Eu quero chamar sua atenção para o verso 25. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar e disse: levante-se, eu sou um homem como você. Pedro não aceita os refletores, não aceita a imagem do superlíder, do emissário de Deus, que tinha que dar uma mensagem específica ali, da autoridade do Deus eterno, do ungido do Senhor. Pedro olha para aquele homem e diz: não, para que você está fazendo isso? Eu sou um homem como você. Né? E aí ele começa um diálogo ali dizendo, tá, o texto é comprido, nós não vamos ler contando o que aconteceu no dia, na visão que Deus tinha lhe dado, né? Enquanto ele esteve ali, ele vai falando e Deus age ao mesmo tempo que ele fala, mas nos versos 34 e 35, a gente está em Atos 10, versos 34 e 35, Pedro começa a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Perceba, a nossa história inicial é Jairo vai, pede ao Senhor para que ele vá até a sua casa curar sua filha, mas enquanto Jesus sai para ir até a casa de Jairo, aparece aquela mulher com fluxo de sangue, Jesus para, e Jairo fica meio à parte. O iluminado de Deus simplesmente fica à parte, o chefe da sinagoga fica à parte. Meio que o texto explica para nós que Jairo, mesmo sem palavras, talvez por atos ali junto, talvez vibrando, o texto não relata, eu estou pensando. O fato é que Jairo fica calado, ele não reclama nada, ele não exige, ele não diz: mestre, apresse sair porque minha filha está muito doente. Ele simplesmente espera. Isso me faz lembrar o texto em Mateus capítulo 20, nos versos 25 a 28. Mateus 20, 25 a 28. Quando os discípulos disputando entre si quem seria o melhor ou maior, Jesus os chama e diz: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, diz o Senhor, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.
Jairo não sabia disso. Não tinha ouvido Jesus falar sobre isso ainda. Ainda não havia acontecido essa passagem, mas Jairo se comporta como servo. Fica ali, esperando, entendendo claramente que sempre há um lugar para um outro milagre no caminho quando se tem Jesus. Há sempre espaço para isso, para mais um milagre. E Jairo entendia claramente e por isso reconheceu a autoridade do Senhor diante de todo o povo. Essa história continua. A gente vai continuar vendo um pouco mais sobre isso. Vamos aprofundar um pouquinho mais o texto mais tarde, às 17 horas. Por enquanto, a minha interrogação para você, como foi para mim quando me deparei com o texto, é: qual teria sido a sua atitude? Você teria ficado ali à parte como o iluminado chefe da sinagoga? Ou teria dito: Senhor, vamos, preciso, minha filha está morrendo, aliás, minha filha está doente? Qual teria sido a sua atitude depois de ter se prostrado diante do Mestre, depois disso tudo, reconhecer sua autoridade e passar por isso? Essa interrogação é para você, como foi para mim. E a resposta também será do seu coração. A gente se vê mais tarde. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo exemplo que o Jairo nos traz. Líder reconhecido diante da comunidade. Homem que era o dirigente, o organizador, aquele que liderava o culto público na sinagoga. E quando eu falo de culto público, falo para que nós entendamos toda a liturgia da sinagoga. Era ele que organizava quem falava, quem orava. Era ele quem fazia e quem mandava. Mesmo assim, ele reconhece a autoridade do Senhor e se põe ao lado diante daquele momento de Jesus com aquela mulher. Coração de servo. A minha oração é que nós entendamos isso, Senhor, para que entendamos a atitude do Jairo diante de Ti. Continua nos falando, Senhor, que o Senhor nos ilumine. Eu oro pelos pais, porque hoje é dia dos pais. Eu oro pelos pais para que os pais, me incluindo, para que possamos receber sabedoria do alto, para continuarmos ensinando aos nossos filhos. A nossa autoridade vem do exemplo, não da força, não do poder, não do nome Pai, mas do exemplo de servos de Deus, para que nós compreendamos as necessidades dos nossos filhos um por um e para que estejamos como servos, fazendo o papel de servos, como o Senhor falou aos seus discípulos, servindo aos nossos filhos. Derrama a tua sabedoria sobre nós, Senhor. Peço por aqueles pais que não têm mais seus pais, para que o Senhor conforte os corações, para que o Senhor ministre a sua fala, trazendo paz, derramando do amor, ministrando sabedoria. Eu peço, Senhor, para que entendamos a tua graça. Que o Senhor continue visitando os hospitais. Te agradecemos
pela diminuição do número, Senhor, tanto de pessoas contaminadas, infectadas pelo vírus da Covid, assim como a diminuição do número de mortos no Brasil. Glórias ao teu nome, Senhor. Que o Senhor continue usando o povo da saúde, usando, Senhor, teus instrumentos, médicos, enfermeiras, enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim, Senhor, todo o pessoal de saúde para a tua honra e glória. Que o Senhor continue visitando as UTIs, colocando suas mãos curadoras naqueles que necessitam, visitando os corações daqueles que sofrem por causa da dor da perda, Senhor, daqueles que perderam entes queridos, que o Senhor continue visitando seus corações. Enfim, Deus, que o teu amor, a tua graça, cheia de paz e de unção, estejam com todos nós. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Continuo orando por você, para que o amor de Deus possa alimentar o seu coração. Deus te abençoe.